estudo, ele surgiu no Sínodo de Dort. Quem se lembra o ano? 1618. Em 1618, reúne-se o Sínodo de Dort para responder a 5 pontos que foram estabelecidos e conhecidos como 5 pontos calvinistas, como 5 pontos arminianos, que foram os seguidores de Jacobus Arminius que colocaram esses 5 pontos. E foi necessário que o Sínodo de Dort, no ano de 618, se reunisse para que pudesse dar uma resposta a estes questionamentos ou estes posicionamentos doutrinários que não eram coerentes com o ensino das Escrituras na época, porque na época os ensinos das Escrituras eram tidos apenas conforme os 5 pontos da salvação pela graça, os 5 pontos calvinistas. Porém, surge este movimento chamado de arminianismo, que traz um novo posicionamento em relação à salvação. Estes pontos, eles falam diretamente a respeito da salvação, como ela acontece, para quem vai ser salvo, quem realmente deve ser salvo, quem é o Salvador, quem realmente pode salvar. Então, este estudo, ele é um estudo básico da fé do cristão. Infelizmente, hoje os cristãos não têm nem o conhecimento básico da sua fé. Nós vemos aí o islamismo se alastrando pelo mundo, e eles são dedicados, eles estudam mesmo o Alcorão, mas o cristão, ele não sabe defender a sua fé. Ele apenas sabe dizer que é cristão, mas ele não sabe dizer por que é cristão. Ele não sabe dizer em que crê realmente. Se for feito alguma pergunta aos cristãos de hoje, eles não vão ser, digamos, encontrados como cristãos, porque eles não vão saber responder quase nada sobre o cristianismo. Então, será que eu poderia ser julgado, eu poderia ser condenado como cristão pelo que eu conheço do cristianismo? Será que eu poderia ser? Talvez muitos não pudessem ser, porque apenas dizemos que somos cristãos, mas não conhecemos pelo menos o básico do cristianismo. E este estudo, ele procura situar o cristão pelo menos no básico do cristianismo, naquilo que é, digamos, dever do cristão saber. Infelizmente, as igrejas, elas têm pecado por não procurarem ensinar. Eu muito trago à memória e muito trago à tona o que Jesus falou depois que ressuscitou, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus, depois que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e para uma multidão e diz para os discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus manda os discípulos irem, pregar o Evangelho, batizar e ensinar. Tem muita gente indo, pregando o Evangelho, né? Se é que se pode dizer que eles estavam pregando o Evangelho, mas estão esquecendo-se de ensinar o ensinamento que era algo essencial para a igreja outrora, logo no início da reforma, e com o decorrer da reforma, até uns 200 anos, uns 300 anos depois da reforma, até, digamos, o início do século XX, na reforma. Então, melhor dizendo, os descendentes da reforma, eles procuravam ensinar a palavra. Havia um estudo das Escrituras, mas isto tem se perdido. No decorrer da história, o estudo das Escrituras tem se perdido. E graças a Deus, há um movimento no meio protestante que está querendo resgatar este estudo das Escrituras, deixarem as pessoas habilitadas nas Escrituras, na palavra de Deus. Se é cristão, tem que ser habilitado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Tem muito show, tem muita música, tem muita prosperidade, tem muitos eventos, porém, o ensino das Escrituras está desaparecendo. Então, graças a Deus que algumas igrejas estão se levantando para ensinarem as Escrituras. Então, este estudo se propõe a isto: ensinar as Escrituras, debater, ver o ponto de vista que você tem, o que é comum entre as pessoas, trazer para dentro da Bíblia. Nós jogamos dentro da Bíblia: se passar, é verdade; se não passar, é mentira.
O nosso crivo, a nossa peneira é a Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que alguém pensa ou deixa de pensar. Romanos diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus diz em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós cremos que a verdade está na Bíblia. Qualquer pensamento que surja, nós jogamos dentro dela. Se passar por ela, é verdade. Se não passar, é mentira. Portanto, estes 5 pontos da salvação pela graça, os 5 pontos calvinistas, como é conhecido, eles se dividem em depravação total. Vamos repetir comigo, irmãos? Vamos lá? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Isso é para saber de cor, né? Todos que fazem profissão de fé e batismo têm que saber isso de cor, é o mínimo. É o mínimo que se exige, né? Que todos que passaram pela profissão de fé e batismo na minha mão tiveram que responder isso. Tá? Vamos lá de novo? Alguns estão enferrujados, então o estudo é justamente para desenferrujar aqueles que estão enferrujados, né? Muito bem, então nós estamos no primeiro ponto, depravação total. E o que é depravação total? O que é que se entende por depravação total? Ora, por depravação total, entende-se pelas Escrituras, e nós vamos agora hoje nos aprofundar nos versículos das Escrituras que fundamentam este ensinamento. Entende-se por depravação total que o homem está irremediavelmente depravado espiritualmente falando. O homem está morto espiritualmente falando. Então, o que é depravação total? O homem está morto em seus delitos e pecados. Espiritualmente, o homem é morto, nasce morto. Não há nada de bom no homem, espiritualmente falando. Embora algumas virtudes o homem tenha, virtudes naturais o homem tenha, porém espiritualmente ele está morto. Então isso é depravação total. O homem está morto espiritualmente. Os irmãos, no momento que tiverem dúvida, no momento que tiverem uma pergunta, pode levantar a mão, perguntar, ou então falar algum posicionamento. Os irmãos sabem que aqui é aberto para qualquer pessoa questionar, perguntar, se tiver alguma dúvida, ou se tiver um outro entendimento sobre o assunto, trazer para cá para a gente poder levar para a Bíblia, para a gente saber o que é que está mais coerente com as Escrituras. Muito bem, então, depravação total é isso. O homem está morto em seus delitos e pecados. O homem está morto, irremediavelmente depravado, espiritualmente falando. Ok. Em que nós nos baseamos disso? Onde é que a Bíblia fala sobre isso? Ora, logo no primeiro capítulo da Bíblia, ou melhor, no segundo capítulo da Bíblia, quando Deus cria o homem, ali Deus já estabelece um parâmetro. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Eu vou passar rápido por esses versículos, porque nós já comentamos sobre eles na sexta passada. Então nós vamos passar rápido por eles, porque nós já comentamos na sexta passada. Não vamos nos deter muito, mas abra sua Bíblia para Gênesis 2, 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Veja o que é que está registrado lá a respeito do homem quando Deus cria o homem. O que é que diz aí, Gênesis 2, 17? E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pronto. Deus cria o homem e coloca no jardim do Éden e diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, que dá o conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus diz que no dia que o homem comer da árvore, morreria. Não diz que ele iria morrer depois, com tantos anos depois, não. Ele diz: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3.
versículo 1 em diante. Gênesis 3, 1 em diante. O que foi que aconteceu aí? Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Eva, ela olha para o fruto, come a serpente a induz a isto, né, a ludibria e tal, e ela vai conduzida pela serpente, pega do fruto, come e dá ao marido, dá ao seu marido. Eu pergunto, eles morreram naquele dia? Fisicamente falando? Eles não morreram fisicamente falando naquele dia. Gênesis capítulo 5, versículo 5 diz que Adão morreu com 930 anos. Gênesis 5, 5. Adão morreu com 930 anos. Então naquele dia eles não morreram fisicamente. Pergunto eu, Deus mentiu? Claro que não. Claro que Deus não mentiu. Deus disse que no dia que eles comessem do fruto, eles morreriam. Mas eles não morreram fisicamente. Mas acontece algo estranho naquele dia. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante, que pela viração do dia o Senhor vinha e conversava com Adão e Eva. Havia culto todas as 6 horas, viração do dia é 6 horas da tarde, 17 às 18 horas, né? Então toda tarde havia culto no jardim, havia uma comunicação perfeita entre Deus e Adão, Adão e Eva e Deus. Havia ali uma comunhão perfeita no jardim. O culto era um culto perfeito. Então toda viração do dia havia um culto perfeito ali, porque estava ali alguém sem pecado, Adão e Eva, não tinham pecado. Estava ali o Senhor, santo, 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 o Todo-Poderoso. Embora eles não os vissem, porque nem Adão chegou a ver Deus antes de pecar, nenhum homem viu a Deus. Embora eles não o vissem, eles conversavam com Deus, eles ouviam a voz de Deus, eles adoravam a Deus ali. Mas naquele dia em que eles pecaram, aconteceu algo de estranho. A rotina é quebrada, o padrão é quebrado, há algo diferente naquele dia. Quando Deus visita o jardim na viração do dia e diz: Adão, Adão, onde tu estás? Quando eles ouvem a voz do Senhor, eles tentam se esconder por entre as árvores. Não havia mais comunhão. A comunhão havia sido quebrada. Eles agora estavam com medo de Deus, porque Adão, quando ele ouve a voz de Deus e Deus diz: Adão, Adão, onde tu estás? Ele disse: eu vi que estava nu, tive medo e fugi. Agora Adão tinha medo de Deus. Agora Adão queria distância de Deus. Aquela comunhão de toda a tarde, 6 horas, de haver o culto em comunhão, havia se acabado. E Adão e Eva procuram fugir por entre as árvores, tentando se esconder de Deus. Eles estavam mortos espiritualmente. Haviam morrido espiritualmente. Não havia mais vida espiritual. Por isso eles tentaram se esconder, tentaram fugir. Ainda hoje as pessoas, quando você vai falar de Cristo, elas tentam fugir, se esconder de Deus. Eu não quero saber de Bíblia, não quero saber de igreja, não dá para eu ir para o culto, não. Eles procuram fugir de Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles ouvem a voz de Deus e ficam com medo, porque estão mortos espiritualmente. O homem morreu no dia que Deus disse que ele iria morrer. Deus não mentiu, Deus não estava blefando, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não estava mentindo por 3 coisas. É impossível que Deus, em uma delas, é impossível que Deus minta. Deus disse que no dia que eles comessem do fruto morreriam, e morreram. Não fisicamente, fisicamente morreram depois, mas no dia que eles comeram, morreram espiritualmente. Tanto é que eles tentaram fugir da presença do Senhor.
Mas, tudo bem. Adão e Eva, eles morreram espiritualmente. E como é que a gente fundamenta isso na Bíblia? Mais ainda, fora este texto, que outros textos nós temos? Para que nós possamos fundamentar mais claramente. Sabiam, mas só que, mesmo sabendo que Deus é onipresente e onisciente, como eles haviam morrido espiritualmente, eles não se lembram disso. O morto espiritualmente, ele perde a capacidade de compreender quem Deus é. Ele só passa a compreender quem Deus é depois que Deus coloca vida nele. Mas enquanto ele não compreende quem Deus é, eles não sabem. Eles, mesmo tendo medo, eles não compreendem quem Deus é. Acham que Deus não vai ligar para o que estão fazendo, ou não conseguem vê-los, ou não conseguem ver o que eles estão fazendo. Então veja, abra a sua Bíblia para Efésios capítulo 2, versículo 1. Foi o que nós paramos na sexta-feira passada. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Alguém leia, por favor, em Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É importante que a gente observe este versículo, irmãos. É importante que nós observemos este versículo. Para quem o apóstolo Paulo estava escrevendo? Para a igreja de Efésios. Para a igreja que estava em Éfeso, para os Efésios. Então o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja que estava em Éfeso, para os Efésios. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele faz uma afirmação que é de grande importância para que nós compreendamos o estado espiritual do homem antes dele ser encontrado por Cristo. Este versículo 1 do capítulo 2, ele é fundamental para que nós tenhamos a compreensão qual era o estado, ou qual é o estado do homem antes de Cristo o encontrar, o alcançar. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, registra nas Escrituras a seguinte coisa: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem está dizendo isto é o próprio Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Está mostrando qual era a categoria, em que categoria se encontravam aqueles irmãos que estavam em Éfeso. Aqueles irmãos, esses mortos, aqui de Efésios capítulo 2, versículo 1, não pode ser mortos físicos. É impossível que estes mortos seja de mortos físicos, ou mortos físicos. Eles estavam com vida física. Eles comiam, bebiam, trabalhavam, casavam, se davam-se em casamento. Eles tinham suas vidas. Não estavam todos eles na sepultura, no cemitério. E o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida estando vós, Efésios, vós, no plural. Vocês, Efésios, quando Cristo encontrou vocês sabe qual era o estado de vocês, espiritualmente falando? Mortos. Ele vos deu vida estando vós mortos. E o restante do versículo vai fundamentar melhor ainda isso. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A morte era espiritual.
A morte era espiritual, não era uma morte física. Por isso, o apóstolo Paulo, ele, usado pelo Espírito Santo, ele claramente mostra qual é a condição do homem sem Deus. Ele está morto em seus delitos e pecados. E no versículo 5, o apóstolo Paulo reforça isso. Leia aí o versículo 5 de Efésios capítulo 2. Efésios 2, 5. E estando nós mortos em vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora o apóstolo Paulo, ele se inclui. Ele no versículo 1, ele diz: estando vós, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele reforça, agora ele se inclui. Estando nós mortos em nossos delitos. Mas o apóstolo Paulo, quando foi encontrado por Cristo, ele não estava morto fisicamente. Ele vinha na estrada de Damasco, sobre um cavalo cheio de ira, cheio de furor, para poder pegar os irmãos e prenderem os irmãos, e levar os irmãos presos para Jerusalém. Vinha com carta do sumo sacerdote, e na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele, ele cai, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor, para que eu creia? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo estava vivo fisicamente, Paulo não estava morto fisicamente, mas o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 5 da carta aos Efésios, ele faz uma afirmação que mostra, sem sombra de dúvida e sem condições de se refutar, a condição do homem, espiritualmente falando. Ele diz: estando nós, agora ele se inclui, estando nós mortos. Não pode ser morto fisicamente, tem que ser morto espiritualmente. E ainda mais porque ele novamente diz: em nossos delitos. Qual delito? Desobediência. De quem? De Adão. E o que eu tenho a ver com Adão? Abra em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Tudo bem, pastor, Adão lá, ele pecou, Eva pecou, tudo bem. E o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que pagar por isso? O que tem a ver com o que Adão fez? Problema dele. O que diz Romanos capítulo 5, versículo 12? Leia, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha aí, que maravilha a Bíblia, né, irmãos? Quando a gente estuda as Escrituras, é diferente de ler, porque tem gente que lê a Bíblia e acha que conhece a Bíblia, porque lê a Bíblia. Tem gente que decora 3, 4, 5, 10, 20 versículos e diz: eu conheço a Bíblia. Mas conhecer a Bíblia não é ler apenas a Bíblia. Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar as Escrituras é além de ler, vai além de ler. Eu sempre coloco essa figura, quando você vai ao médico, aí o médico diz: o que você está sentindo? Eu estou sentindo isso. O que o médico diz? Eu acho que é isso, mas vamos fazer uns exames para nós realmente sabermos o que é que você tem. Então o exame vai além de uma visão superficial, e Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras. Devemos fazer um exame das Escrituras, e não apenas uma leitura superficial, não achar que conhece 3, 4 versículos e dizer: eu conheço a Bíblia. Não, a Bíblia é para ser estudada, irmãos, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tem ordenado, disse Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: porque por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou
a todos os homens, porque todos pecaram. Há coisas importantes para que nós observemos neste versículo. Primeiro, por um só homem a morte entrou no mundo. Quem é esse homem? Adão. Mas quem comeu não foi Eva? Mas Adão, foi dado a ele a responsabilidade de cuidar do jardim. A Adão foi dado a ele a responsabilidade. Eva foi criada como auxiliadora idônea. Adão foi o primeiro a ser criado. E não só por isso, mas porque Adão foi o primeiro a ser criado. E Eva já foi formada de Adão. Então, Adão era, Eva no caso aí, era parte de Adão. Como? Eva, no caso aí, era parte de Adão. Parte de Adão. O homem pega, necessariamente ali era Eva, foi a primeira a pecar no caso, é isso? Eva foi a primeira a pecar. Sim, ela pecou primeiro. Aí poderia ser uma mulher que foi o pecado do mundo. Porém, Exato. foi o homem, porque Eva nada mais é uma parte do corpo dele. Isso não necessariamente ele, né? É isso? Não só por isso, mas porque Adão, ele é o nosso representante legal. O que é um representante legal? O nosso representante legal é aquele que foi feito primeiro. O ser humano que foi criado primeiro, Adão. Então, ele é o nosso representante legal. E se fosse eu criado primeiro, eu teria pecado do mesmo jeito que Adão. Se fosse um irmão, teria sido do mesmo jeito que Adão. Qualquer um de nós teria pecado da mesma forma que Adão. Por isso, ele sendo nosso representante legal, logo, todos nós estávamos representados em Adão. Por isso que no final do versículo diz, pois todos pecaram. Quando diz, pois todos pecaram, por um só homem pecado entrou no mundo, com o pecado a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, dá uma ideia que eu só morro quando eu peco, espiritualmente. Mas não, mas porque todos pecaram em Adão, porque ele é o nosso representante legal, representante federal, digamos assim. Diga. As matérias que foram criadas foram diferentes. Adão foi feito de uma matéria e Eva foi feito de outra matéria. Não, todos a mesma matéria. Adão foi feito Do pó, e Eva foi feito. de Adão, que é pó. O salmista disse assim, Senhor, Adão disse, Senhor, tu sabes que a nossa estrutura é pó. Do pó tu vieste, para o pó tornarás. Então nossa estrutura é o quê? Nossa estrutura é pó. Então a Eva é feita da mesma estrutura de Adão, pó. Então Eva não teve uma outra matéria. Adão foi feito do pó, Eva foi feita do pó, porque a palavra do Senhor nos diz, o salmista dizendo, Senhor, tu sabes que a nossa estrutura é pó e cinza, nós somos pó e cinza. A Bíblia fala várias vezes, nós somos pó e cinza, nossa estrutura é pó. Do pó tu vieste, para o pó tornarás. Isso toda a raça humana, porque toda a raça humana, ela descende de Adão, por isso todos foram feitos do pó. Então Eva não foi feita de uma matéria diferente, foi também do pó. Portanto, irmãos, o representante legal, porque por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que é que eu tenho a ver se Adão pecou e Eva pecou? Não tenho nada a ver. A palavra do Senhor diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque todos estavam representados em Adão. Adão era o nosso representante legal. Todos pecaram em Adão. Por isso, todos que nascem de Adão e Eva são pecadores. Todos que são descendentes de Adão e Eva são pecadores, porque a palavra de Deus diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque todos pecaram. Então todos os descendentes de Adão, e todo ser humano na face da terra é descendente de Adão, já nasce com a mancha do pecado. Por isso o apóstolo Paulo disse, estando nós mortos
Primeiro ele diz para os Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Versículo 5 do capítulo 2 de Efésios, ele diz: estando nós mortos em nossos delitos, e aí ele se inclui, e esta morte não pode ser física, porque o apóstolo Paulo não estava morto, nem os Efésios estavam mortos, esta morte tem que ser espiritual, e essa morte se deu aonde? Esta morte se deu lá no jardim do Éden. Se deu no jardim do Éden com quem? Com Adão, quando comeu do fruto, porque Deus disse que no dia em que comerdes do fruto, certamente morrerás. Se deu com Adão lá no jardim do Éden a morte espiritual. E Romanos capítulo 5, versículo 12, nos informa de que por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas não para por aí. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Romanos 3, 10 a 12. Alguém leia Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Veja aí, irmãos, que declaração do Espírito Santo, irmãos. Como é que o homem pode ainda querer argumentar diante da revelação de Deus, do Espírito Santo, que diz qual é a condição do homem sem Deus? Não há, Romanos 3, 10. Pronto, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Então, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se você for ler o restante, você vai ver aí o restante da descrição. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés zelosos para derramarem sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Aí é a descrição do homem sem Deus, irmãos. É a descrição do homem antes de conhecer a Cristo. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram. A uma, você sabe o que é isso? A uma? Isso é importante, irmãos. Porque às vezes a gente lê e não medita e não examina. Pois todos a uma se fizeram inúteis. Você sabe o que é a uma? De uma só vez. Porque todos de uma só vez, a uma significa isso, porque todos de uma só vez se tornaram inúteis. Quando foi que todos de uma só vez se tornaram inúteis? Lá no jardim do Éden, em Adão. Lá no jardim do Éden, em Adão, todos de uma só vez se tornaram inúteis. Não há nenhum justo, irmãos. Não há nenhum sequer. Diga, meu irmão. Pela obediência de um se tornaram justos. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E pela obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Isso a gente vai ver mais para frente, esse versículo, certo? Ninguém vai se detalhar nele agora, porque a gente vai utilizar nos pontos mais na frente. Mas realmente é importante o que o irmão falou. Realmente também está batendo direitinho com o que nós estamos aqui afirmando. Muito bem, irmãos. Então, nós vimos que em Romanos capítulo 5, versículo 12, nós vimos que como foi que o pecado entrou no mundo, como é que todos morreram, como é que todos pecaram, como é que a culpa chegou em nós,
porque por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Alguém? Desculpa, pensei que alguém ia falar. Sim, nós não vamos responder agora porque isso é mais para frente. Quando nós estivermos estudando sobre a eleição incondicional, aí a gente vai falar sobre isso. Então, como eu disse para os irmãos, no momento que o versículo pertencer a um outro ponto, tenha paciência para a gente chegar lá, né? Então, tenha paciência para a gente chegar lá no segundo ponto, ou melhor, no segundo ponto, eleição incondicional. Da aprovação total, eleição incondicional. Quando chegar em eleição condicional, nós vamos trabalhar todos esses versículos. Você pode apresentar qualquer versículo que você quiser, pode pesquisar na internet, pesquisar em casa, pegar e trazer para cá qualquer versículo que você tiver na mão, você pode trazer, que nós vamos explicá-lo segundo as Escrituras, certo? Então, quando chegar lá em eleição incondicional, você pode pegar todos os versículos. Pastor, esse versículo aqui, nós vamos trabalhar, e esse, nós vamos trabalhar, e esse, todos os versículos. Próprio mesmo defendia a depravação total, o povo de seguidores deles. O Jacob, foi bem o Bruno colocar isso. O Jacobus Arminius, ele mesmo defendia a depravação total. Os seguidores dele foi que começaram a distorcer a depravação total. Não, o homem caiu, mas não foi uma queda, foi um escorregão. Não, o homem ele caiu, mas tem alguma coisa de bom nele. Ele ainda tem coisas boas. Se ele tem coisas boas, a Bíblia está mentindo, porque a palavra de Deus diz que não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos a uma se extraviaram, todos extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Como é que pode ter alguma coisa boa espiritualmente no homem? Virtudes, sim, o homem tem algumas virtudes que são louváveis, é caridoso, gosta de ajudar as pessoas, ele pode fazer o bem a algumas pessoas, mas isto espiritualmente não tem valor nenhum. Graça comum, que é porque existe a graça comum e a graça especial. A graça comum, ela é a todos na face da terra. A graça especial, não, é para aqueles que são alcançados pela graça de Deus e são salvos. Esta é a graça especial. Para aqueles que são alcançados pela graça de Deus são salvos. A graça comum a todos. Que é a graça comum? O sol que brilha sobre tudo, sobre todos. A chuva que Deus faz vir a chuva sobre o justo e o injusto. Saúde é graça comum. Vestir, teto, graça comum. Fazer caridade, ter algo de solidariedade, uma graça comum. Mas espiritualmente não tem valor nenhum, porque não é por obras que sois salvos. Nós vamos ver isto também, né? Então não é pelas obras, é pela graça de Deus. Então as obras, elas não têm influência no mundo espiritual. Para a salvação, não. Sim, o homem perdeu a graça especial. O único momento que o homem poderia cair da graça foi aquele momento. Então, o único momento que o homem poderia cair da graça, perder a salvação, foi naquele momento. E perdeu. A graça comum ficou na terra. Está correto. Muito bem. Então, nós estamos vendo depravação total e estamos vendo que o homem, ele, no jardim do Éden, ele não levou o escorregão, ele morreu, porque Deus disse que no dia que ele comesse, morreria, e espiritualmente ele morreu, tentou fugir de Deus, e o apóstolo Paulo diz que os efésios estavam mortos quando foram encontrados por Cristo, que ele estava morto quando foi encontrado por Cristo. Então, morto não é apenas escorregão, foi morte mesmo, estava morto em seus delitos e pecados. E nós
Por um só homem o pecado de todo mundo, com o pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós somos descendentes de Adão e Eva, por isso nós também herdamos o pecado, já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Pastor, mas como é que a gente pode ver isso mais claramente? Veja a sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Versículos. Deixa eu só olhar aqui qual é o versículo, irmão. João capítulo 3, versículo 1 em diante. Vejamos aí, vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando aí na sua Bíblia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aqui este episódio as pessoas usam muito para pregar. Eles dizem: Jesus, Nicodemos foi ter com Jesus de noite porque não queria ser visto e tal. Mas nestes textos, irmãos, nós encontramos algo maravilhoso. Jesus fala 3 vezes para Nicodemos que ele tem que nascer de novo. Ora, tem que nascer de novo por quê? Porque está morto. Tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz: mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez, sendo um homem já velho? E Jesus diz: Nicodemos, não é esse nascimento físico, é um nascimento espiritual, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava recebendo agora uma lição importante. Nicodemos, você é um cadáver ambulante, você é um walking dead, você é um zumbi, você tem vida física, mas não tem espiritual. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida. Que vida é esta? Vida física? Vida espiritual. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Vida é esta o quê? Espiritual, não é vida física. Jesus em vários momentos mostrou qual é a condição do homem espiritualmente falando. O homem está morto espiritualmente falando. Nicodemos tinha que nascer de novo, mas não era nascimento físico, era nascimento espiritual, porque espiritualmente ele estava morto. Aí Nicodemos disse: mas como é que pode isso acontecer? Aí Jesus disse: Nicodemos, preste atenção aí o vento, ó. Está percebendo o vento? Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, Nicodemos, é todo aquele que é nascido do Espírito.
Ninguém sabe como acontece. A gente só sabe que acontece. Aí tem gente que pega esse versículo aqui e diz: eu vou, aí não sei nem para onde, pregar o evangelho, porque a palavra de Deus diz que nós somos que nem um vento, ninguém sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Mas a Bíblia não está falando nada disso para pregar o evangelho. Não está dizendo nada disso. Está falando de nascimento espiritual, e Nicodemos está perguntando: como é que acontece esse nascimento espiritual? Porque eu não estou entendendo, eu posso voltar para o ventre? Nicodemos, é que nem um vento, Nicodemos, presta atenção, ninguém sabe nem de onde o vento vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O nascimento espiritual, Nicodemos, ninguém sabe como acontece, não. Ninguém pode explicar como é que isso acontece. Ninguém pode explicar. Como é que acontece esse novo nascimento? Ninguém consegue explicar. De repente você está em uma situação e você é tocado pelo Espírito de Deus e você tem os olhos espirituais abertos, e você diz: opa, rapaz, tem uma vida diferente, eu quero seguir esse Jesus aí. Ninguém sabe como acontece. É coisa de Deus, Nicodemos. É coisa de Deus. Se ele fosse encontrar com Jesus, Como? ele foi se encontrar com Jesus. Sim, foi. Deixa aí você ver. Como? Ele foi se encontrar com Jesus para conversar com Jesus. Uma hora com ele adequada. Sim. Adequada, né? Ele era mestre e tal, queria ser visto por Jesus. Aí foi conversar com Jesus. Ele não acha que ele já foi tocado pelo Espírito Santo. Com certeza. A partir do momento que ele crê em Jesus. No momento que ele saiu para ir, ele já foi tocado pelo Espírito Santo. Ele não está certo. Outra coisa que eu perguntar, a Bíblia diz que a gente é um livre-arbítrio. Como é que a gente vai se arrepender do pecado se não for com a ajuda do Espírito Santo? Pronto. Muito bem. O irmão está correto no que está dizendo. Ninguém pode se arrepender se não for tocado pelo Espírito Santo. Ninguém pode se arrepender se não for tocado pelo Espírito Santo. Então, no caso, não é uma escolha nossa, Não é uma escolha nossa. é uma escolha de Deus. É a escolha de Deus. Porque ninguém pode, Jesus, nós vamos ver isso mais na frente, né, versículos assim, que não tem como, ou o camarada crer na Bíblia, ou então ele tem que deixar de acreditar na Bíblia. Para acreditar de outra forma, tem que deixar de acreditar na Bíblia, porque Jesus ele diz assim, em João capítulo 1, só para responder aqui um pouco o irmão, porque depois a gente vai detalhar isso melhor. João capítulo 1, versículo 12, versículo 11 e 12 diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. No versículo de número 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí no versículo 13 diz: os quais não nasceram da vontade da carne, nem do homem, na vontade do sangue, nem da carne, nem do homem, mas da vontade de Deus. Abra sua Bíblia aí, em João capítulo 1. Pronto, eles veio para os judeus, né, mas os judeus não compreenderam. Né? Exatamente, nasceu de lá. Veio para aqueles seus, que veio realmente para os judeus, nasceu no meio dos judeus. Porque o único povo que pertencia a Deus no Antigo Testamento eram os judeus, era tido como povo de Deus. Todas as outras nações eram pagãs. Todas as outras nações eram pagãs. Só Israel que era povo de Deus. E alguns que eram feitos povo de Deus eram prosélitos, chamados prosélitos. Mas quando diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, está falando que ele veio para Israel, mas Israel não compreendeu quem era Jesus. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Agora o versículo 13 é que vai mostrar que isto é uma coisa de Deus, não é do homem. Veja aí, leia o versículo 13. Alguém leia, por favor. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram da vontade da carne, Do sangue, da carne. os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você está vendo aí bem claro, você não precisa ser teólogo, você não precisa ter curso de teologia, não, para compreender isso. Está sendo bem claro. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Versículo 11, versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
E nós vimos na sexta passada, se deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é porque antes não eram filhos de Deus. Mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem, aí você pode dizer, mas aquele que crê, então ele creu porque... Mas o versículo 13 fecha a questão. O versículo 13 não deixa você se mexer. O versículo 13 diz, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como é que o homem nasce de novo? Da vontade de Deus. Não é da vontade do homem, porque nenhum quer. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Porque não há quem entenda, não há quem busque, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se tornaram inúteis. Não há quem queira Deus, irmãos. Não há quem queira Deus. Se você chegar para a pessoa e disser para ele, rapaz, você quer ir para o culto ou quer ir para a festa? Ele diz, rapaz, não, quero ir para a festa, cara. Tá negócio de culto, negócio de igreja, não é para mim não, cara. Para servir a Deus não precisa de sair não, de estar em igreja e tal. Ele não quer Deus. Chega para ele, dá uma Bíblia e dá uma cerveja, ele vai querer, não, eu quero a cerveja. Não, negócio de Bíblia, você nem entende Bíblia, não gosta nem de ler Bíblia. Ele quer cerveja, ele não quer Deus. Não há quem queira Deus, irmãos. Nós só vamos querer Deus quando somos tocados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toca na nossa vida, aí nós vamos despertar para Deus. Enquanto o Espírito de Deus não toca em nós, nós não queremos saber de Deus, nós queremos saber das coisas das trevas, nós queremos saber das coisas da carne, das coisas do diabo, nós queremos saber daquilo que não presta. Enquanto Deus não toca no nosso coração, enquanto Deus não nos chama pela sua graça, nós não queremos Deus. Nós queremos o mundo, nós queremos as coisas carnais, nós queremos as coisas das trevas, não queremos Deus. Não há ninguém que queira. Chegue para qualquer pessoa aí do mundo e diz, rapaz, tu quer servir a Deus agora, abandonar tudo que tu está fazendo aí para servir a Deus? Tu é doido, mas eu vou deixar a minha festa, o meu pagode, vou deixar minhas músicas mudando, vou deixar o meu forró, vou até doido para ser crente, eu sirvo a Deus do meu jeito, cara, eu sirvo a Deus como eu penso que deve ser. Ele vai falar isso. Ele vai falar isso. Então não há quem queira Deus. Por isso que não é pela vontade do homem, é pela vontade de Deus. Eu não posso chegar e dizer, aceita Jesus. Eu não posso chegar a dizer isso para ninguém. Por que eu não posso chegar para a pessoa e dizer, aceita Jesus? Porque não depende dele. E mais, não é ele quem aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. Porque o errado somos nós. O errado sou eu. Jesus é que tem que me aceitar. Aí eu chego para um drogado, para um camarada que está lá afogado nas trevas do pecado, e digo, dá uma chance para Jesus, abre o coração para ele, dá uma chance para ele. Eu não posso chegar e dizer isso, irmãos. Quem deve dar uma chance para ele é Jesus. Jesus dá uma chance para aquele camarada, não é ele que vai dar uma chance. Aí ele, não, ó Jesus, fica aí, eu só vou quando eu quiser. Aí Jesus, não, vem, eu estou querendo te salvar, eu quero tanto. Aí o pecador, eu já te disse, rapaz, que eu não quero agora, é só quando eu quiser, quem manda sou eu. Eu vou beber, vou usar minha droga, eu vou me prostituir, depois eu vou pensar em te dar uma chance. Aí Jesus, não faz isso não, eu estou batendo na porta do teu coração, deixa eu entrar. E o pecador, eu já disse, quem manda sou eu, fica aí, esperando, se tu quiser. Se quiser esperar, espera, eu vou curtir, depois eu vou ver se eu te dou uma chance. Esse não é o Jesus da Bíblia, irmãos. Esse é um Jesus criado por Satanás. Esse é o Jesus criado por Satanás. Satanás foi que criou esse Jesus aí. O Jesus da Bíblia, quando ele fala, o camarada cai no chão de um cavalo. Saulo de Tarso vinha em cima do cavalo na estrada de Damasco. Quando ele ouviu a voz do Senhor, caiu do cavalo com o rosto em terra. O Jesus que estão pregando por aí não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, o pecador não fica fazendo hora com ele. Ele fala, os demônios saem, se curvam, o cego vê, o aleijado levanta. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O pecador não fica desafiando, deixa eu te salvar, não, quero agora não, quem diz sou eu, quem manda sou eu, fica aí, não, mas deixa eu te salvar, tem pena de mim, deixa eu estou batendo a porta do coração, olha eu aqui, todo humildezinho, não, eu que estou mandando, fica aí, eu vou fazer o que eu quiser, depois eu vou ver se eu te dou uma chance. Que história é essa? Não existe esse Jesus na Bíblia. Esse Jesus não é o que a Bíblia apresenta.
O Jesus que a Bíblia apresenta, quando ele toca pelo seu espírito, ele pode ser o pior traficante, ele pode ser o pior assassino, ele pode estar envolvido até o último fio de cabelo com crack, dentro da cracolândia. Quando o Espírito de Deus toca nele, ele é transformado na mesma hora numa nova criatura. Ele nasceu de novo pelo Espírito Santo. Ele vai seguir aquele que morreu por ele na cruz, ele não vai ficar zombando dele. O Jesus da Bíblia é diferente, irmãos. Mas está sendo ensinado um Jesus por aí, que é um Jesus que, coitado, dá pena dele. Esse Jesus eu não quero. Se Jesus for assim, eu não quero nem saber dele. Jesus que o pecador consegue, manda mais do que ele. Ou então, fulano, Deus quer salvar ele, mas o diabo não deixa. Espera aí, quem é mais poderoso? É o diabo ou é Deus? Fulano estava na mão de Deus, o diabo tirou. Quer dizer que Deus está aqui com a ovelha, aí Satanás chega, aí Satanás diz: ei, me dá essa daí. Aí Deus diz: não, dou não. Me dá, dou não, pois eu vou te tomar. Toma não, mano. Eu tomo. Aí o diabo vai lá, me dá. Aí Deus, Satanás tomou mais uma. Irmãos, isso me dá náuseas, me dá uma coisa ruim em pensar num negócio desses, em pensar num Deus desse aí, um Deus fraco, que Satanás chega, toma da mão dele e ele fica aqui, tá bom. Que é isso, irmãos? O Deus da Bíblia, os demônios ouvem a sua voz, eles estremecem, eles caem por terra, irmãos. Ele tem poder nos céus, na terra, no inferno, em todo canto, nada resiste ao seu nome, nada resiste à sua voz, ao seu poder. Esse é o Deus da Bíblia. Mas o Deus que é criado pelos homens aí, é um Deus fraco, um Deus que Satanás tem mais força do que ele. João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, porque da minha mão e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, disse Jesus. Mas por falta de conhecimento da Bíblia, por falta de examinar as Escrituras, muita gente está falando besteira em nome de Deus, que Deus não falou. Muita gente está ensinando coisas que Deus não ensinou. Porque temos muitos crentes papagaios. Já falei para os irmãos várias vezes. Eu acredito que os irmãos já saibam isso decorado. Crente papagaio. Papagaio não fala, repete sons. Assim são os crentes. Tem muito crente que só repete o que os outros dizem, não examina nas Escrituras, ouve falar e passa a repetir. Repetir sem refletir é coisa de papagaio. Não sejamos papagaios. Nós não podemos repetir sem refletir, temos que refletir antes de repetir. Por isso é necessário estudar as Escrituras, por isso é necessário examinar as Escrituras. Assim, irmãos, como foi que nós temos culpa? Ora, porque Adão é o nosso representante federal, nosso representante legal, e por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós somos pecadores. Nós não pecamos, ou melhor, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. É importante entender isso. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Um pé de mandacaru vai dar espinhos, um pé de uva vai dar uvas. Um pecador vai gerar pecado. Dois pecadores juntos vão gerar um filho pecador, não vão gerar um filho santo, puro, sem pecado. Dois pecadores vão dar origem a um pecadorzinho, tá aí, ó. Um pecadorzinho aí, ó. Pastor, criança tem pecado? E não? Criança inocente? Nós vamos deixar isso para o próximo sexta, certo? Nós vamos ver se criança é pecadora ou não.
Nós vamos ver se criança é inocente ou não. Tem muita coisa importante para estudar sobre isso, irmãos. Outro dia um irmão disse, pastor, mas por que Jesus disse, deixai de mim os pequeninos, porque estáis ao reino do céu? Realmente está lá na Bíblia, né? Quem não se tornar como uma criança não pode dar o reino do céu. Nós vamos ver todos esses versículos na próxima sexta. Nós vamos ver se na próxima sexta se criança tem pecado ou não. Nós vamos ver se criança... como é que a criança vai ser salva então, pastor? Aí eu, para complicar, aí eu perguntei para o irmão, e os loucos? Como é que é? Os loucos são salvos ou eles não são salvos? Como é que o louco é salvo? Se ele não consegue entender, não consegue crer. E aí? E a Bíblia diz que até os loucos acharão o caminho. Como é que fica? Todos os loucos são salvos? Todos os loucos vão para o inferno? Toda criança é salva? Toda criança vai para o inferno? Próxima sexta-feira nós vamos detalhar isso aí, vamos ver versículos na Bíblia e vamos ver como a gente cresce com a compreensão errada das Escrituras. Vamos voltar para os